Está no ar mais um programa do Núcleo de Política e Cidadania, aqui na TV Comunitária do Rio, canal 6 da NET. Tendo o prazer de receber dois representantes da Chapa 1, que vão concorrer às eleições do Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro. Eu estou aqui com Valdir Ladeira, que é o representante oficial da Chapa e que se transformará em presidente do Conselho caso vença as eleições, e com o conselheiro Rio Moura, que vão aqui debater a situação da contabilidade e a sua relação com a sociedade. Primeiro, obrigado pela presença de vocês, e eu começo já perguntando qual a importância da contabilidade e dos profissionais de contabilidade para o bom andamento de uma sociedade. Bom, primeiro é uma grata satisfação estarmos aqui, podendo mostrar ao público a contabilidade, a importância dela, a necessidade da sociedade em relação aos nossos serviços. Então quero aqui primeiro desejar uma ótima tarde, um ótimo programa, Moisés, e dizer a você que ao lado do Rio, que tem aprendido muito, e ele é a nossa experiência na nossa chapa, nós temos comprovado que a contabilidade tem uma grande utilidade para a sociedade. Infelizmente, a sociedade, principalmente os pequenos empresários, entendem apenas que a contabilidade é uma produtora de guias de impostos para arrecadação municipal, arrecadação estadual e arrecadação federal. Mas não somos profissionais fazedores de guias. Temos muito a contribuir para a sociedade. Nós somos gestores contábeis. É necessário que a sociedade entenda, Moisés, que nós podemos produzir informações úteis, tempestivas e compreensivas para o gestor lá na ponta entender bem a qualidade do seu patrimônio, a evolução do seu patrimônio. É importante que esse empresário entenda que o contador e o técnico de contabilidade, Moisés, são parceiros do microempreendedor, são parceiros do microempresário, são parceiros do dono de uma empresa. Porque com a contabilidade sadia, em que ela busca produzir informações, o empresário certamente terá muito mais sucesso em seu negócio. Dados do IBGE mostram que cerca de 99% das empresas sucumbem antes mesmo de fazer 3 anos de existência, por falta de uma contabilidade sadia. Porque o empresário, infelizmente, insiste em ver a contabilidade como, em alguns casos, dito por eles, o mal necessário. Porque só para pagar impostos. E não nos limitamos a isso. Somos muito mais úteis do que apenas cumpridores de guias. E detalhe, Moisés, não somos funcionários do Estado. Somos funcionários do empresário. Servimos a empresa. Não somos agentes de arrecadação. Somos profissionais que produzimos informações úteis para as empresas, para os donos da empresa, gerirem melhor os seus negócios. Rio, você com a experiência de anos na contabilidade, o que você diria sobre essa importância da contabilidade para a sociedade? Aí a oportunidade, né? Eu vivenciei a contabilidade já há muito tempo, né? Embora eu seja muito novo, tenho muita coisa a aprender ainda, mas já milito há muito tempo. A contabilidade tem mudado muito. Nosso conselho tem 70 anos, né? E hoje em dia a contabilidade não é aquele débito e crédito, não é fazer lançamentos. As universidades também devem formar o seu profissional não para ser empregado, para ser consultor, para ser especialista, para oferecer subsídios a possíveis empresas, né? Agora, eu me sinto feliz na área contábil por N razões, né? A área que eu atuo mais, além do magistério, é auditoria e perícia contábil. E a perícia hoje está num crescimento assim maravilhoso em razão das novas normas do Conselho Federal de Contabilidade e também do novo Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil veio ajudar ao profissional, valorizar aquele profissional que atua na área. E nós, contadores, precisamos vivenciar mais junto ao Tribunal de Justiça, para ligar mais o Tribunal de Justiça ao Conselho Federal de Contabilidade, até num cadastro que está sendo criado agora, que todos os peritos têm que estar cadastrados no Conselho Federal de Contabilidade. Muito bem. Eu perguntaria, Valdir,
Você falou da importância que os empresários tinham que ver o profissional de uma forma melhor e mais correta. E Rio falou da questão da valorização. O que vocês da Chapa 1 pretendem ou avaliam necessário fazer para a valorização do profissional de contabilidade? Moisés, o conselho ele está para servir aos contadores e técnicos de contabilidade. Mas é necessário uma mudança de postura na busca da ampliação da valorização profissional. A gestão atual, da qual participo como vice-presidente de desenvolvimento profissional, avançamos muito. É importante frisar que todas as gestões anteriores à nossa muito fizeram para a categoria. Não é de agora que as conquistas foram implementadas. Gestores anteriores, com destaque para os presidentes Conselheira Diva, Antônio Miguel, Nelson Rocha, La Roque, Adilson Boto Braga, Oswaldo e tantos outros brilhantes presidentes, construíram, cada um no seu momento, conquistas que serviram como base para toda a nossa categoria. Agora, chegou a vez de reconhecer as inovações. E como inovação, o Conselho deve buscar a sociedade. Proteger a sociedade dos maus profissionais, fortalecer os bons profissionais com curso de educação profissional continuada, o que nós já fazemos, e intensificar a inserção social do profissional de contabilidade. A sociedade precisa nos conhecer. Moisés, é muito triste entender que a sociedade nos enxerga como o produto da tartaruga que faz muitos ovos, muitos serviços e coloca numa praia deserta à noite, cava um bom buraco e ainda esconde o seu produto. Por isso, quem come o ovo de tartaruga? Em compensação, Moisés, o ovo da galinha, 1 a cada 27 horas, todos nós consumimos. Porque quando a galinha coloca, ela mostra à sociedade o seu serviço, o seu produto. Então o contador tem que, nessa parábola, deixar de ter o comportamental da tartaruga. Produz muito, mas na hora de se apresentar à sociedade, é outro profissional que apresenta. Nós é que fazemos relatórios contábeis e financeiros. Nós que elaboramos, nós que buscamos esses dados e colocamos em demonstrações e relatórios. Mas na hora de apresentar a diretoria, na hora de apresentar a presidência, normalmente o profissional de contabilidade ou não é convidado ou não se coloca à disposição da apresentação. E aí vem outro profissional que tem um traquejo, que tem uma postura de colocação das falas e pega todo aquele serviço que o contador e o técnico prepararam, apresenta brilhantemente e ao final da reunião, o agradecimento da diretoria e da presidência sabe para quem vai, Moisés? Para aquele que apresentou. Que pode acontecer que não sabe nem o que é um fluxo de caixa, nem o que é um lucro diferente de caixa, de dinheiro. E, consequentemente, os parabéns, os louvores, os louros, a vitória vai para um profissional que, infelizmente, não trabalhou como o contador e o técnico trabalharam. Mas, muitas das vezes, por culpa da gente. Por culpa de posicionamento do contador e do técnico. Porque nossa postura ainda é de gestão de vendas precária, incipiente. O contador e o técnico, Moisés, tem que aprender a vender o seu serviço. Nós, nos nossos bancos escolares, não temos uma matéria fundamental chamada gestão de vendas em serviços. Então, a valorização profissional, que foi o centro da sua pergunta, ela passa pela necessidade de uma educação continuada em que o profissional de contabilidade deve pedir, procurar, exigir que o conselho de classe, no caso, Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Janeiro, ofereça cursos de gestão de vendas e serviços para que ele aprenda a se posicionar, aprenda naquele relatório não apenas a fazer tão bem como fazem, mas também apresentar, para que a diretoria e os presidentes, quando terminar a reunião, saibam quem é o contador que fez, quem é o técnico que fez. E em muitos casos, os presidentes e diretores de empresas e de órgão público não sabem nem o nome do contador, nem o nome do técnico, porque nós precisamos alterar essa questão. A valorização passa por isso, passa para que o profissional entenda o seu valor, a sua importância. Costumamos dizer, nas diversas palestras que nós temos a oportunidade de fazer para os profissionais e para os futuros profissionais, que não existe salvador da pátria, Moisés. Não existe, jamais existiu e existirá alguém que venha ao conselho, seja o federal ou regional, ou sindicatos, ou associações, e digam, a partir de agora o profissional da contabilidade tem valor. Não é assim que funciona.
Como funciona? Eu me valorizar como contador, eu me valorizar como técnico. E juntos, os 55 mil profissionais do Estado do Rio de Janeiro, cada um fazendo a sua parte onde trabalha, sabendo o seu valor, reconhecendo o seu talento, mostrando à sociedade em que está inserido este valor que ele tem, juntos formarmos uma profissão forte, de valor. Então, na nossa gestão, esperamos que a gente consiga motivar os profissionais a entenderem que o seu lugar é diante da sociedade. Por fim, em relação à valorização, eu costumo dizer o seguinte: culpa do profissional de contabilidade, porque insiste em falar contabilês com o empresário, em falar contabilês com o gestor de um governo, em falar contabilês com o nosso jornalista, com as nossas comunicações, com a sociedade. Chega de contabilês. Temos que falar para a sociedade que nos paga, que nos contrata, português, fazendo com que a informação contábil seja compreensiva. E aí receberemos o valor que realmente já temos. Porém, precisamos ir lá e fazer brilhar esse danado desse valor. E aí, Rio, do ponto de vista do setor da perícia, dos peritos, etc., como é que você desenvolve esse trabalho, deveria desenvolver esse trabalho, o Conselho Regional, para valorização? Hoje, graças a Deus, tem um casamento, a Associação de Peritos, com o CRC. Esse casamento está sendo muito útil, inclusive com cursos constantemente realizados e para o cadastro do Tribunal de Justiça. Os cursos do Conselho da Associação de Peritos dá margem, dá condições para que o profissional seja cadastrado no Conselho, no Tribunal. E o nosso CRC tem ajudado muito, não só a associação, como também outros contratos firmados aí. Agora, o fundamental, nessa área da contabilidade também, não só da perícia, é que o profissional, o empresário, leia também o balanço, o balancete. Porque tem muito empresário que diz que não tem tempo para ver um balancete, um balanço. E o balancete e o balanço nada mais é do que um raio-x da empresa. E muitas vezes, ele está gerindo, né? Perfeitamente. Tem empresários que recebem do auditor um relatório e põe na gaveta. Uma visita de outro período do auditor, diz ao auditor assim: o senhor recebeu o relatório? Ah, sim, está aqui na gaveta. Ele não é um empresário. Então, a auditoria e a perícia, embora não haja a profissão do perito, o perito não é profissional, é um profissional contábil que está na função de perito. E, dia a dia, cresce muito, todas as empresas têm necessidade da justiça, e quaisquer que forem as nossas profissões, sempre haverá a necessidade de uma perícia. Se o prédio caiu, é uma perícia de engenharia. Um erro médico, é perícia médica. Se é um erro na contabilidade, um cálculo judicial, qual será a perícia? Por excelência, deve ser contábil. Agora, por excelência, a perícia contábil é apuração de haveres. Então, você falou muito da necessidade e da importância da valorização, que eu fiz a pergunta, e também como isso será feito através de um programa de educação profissional continuada. Como seria feito isso na prática? Seria o quê? Cursos, eventos? O que você poderia falar do que vocês pensaram pela experiência de hoje e o que precisa melhorar? Perfeito, Moisés. Como disse, nas gestões anteriores já vem sendo construída essa questão de cursos e eventos que a gente chama de educação profissional continuada. O Conselho Federal de Contabilidade implantou há mais de 10 anos o Programa de Educação Profissional Continuada, que consiste em auditores, atualmente também peritos, e contadores e técnicos responsáveis por demonstrações contábeis de empresas, sociedades por ações e empresas limitadas de grande porte, e necessariamente comprovarem anualmente 40 pontos da chamada educação continuada, que é o Conselho oferecer cursos de treinamento e eventos, congressos, convenções, seminários, assim como as instituições chamadas capacitadoras, que são capacitadas junto ao Conselho Regional de Contabilidade e ao Conselho Federal de Contabilidade, e o profissional precisa, anualmente, fazer 40 horas, que representam 40 pontos,
para comprovar em janeiro que ele fez no ano anterior esses cursos. Porém, muitos profissionais ainda não são abrangidos por essa norma. Chama-se NBC, Norma Brasileira de Contabilidade, PG 12, revisão 2, R2. É óbvio que esses profissionais não podem ficar fora da educação continuada. Então, o Conselho Regional já pratica cerca de 35 a 50 cursos por mês, sem contar os eventos, palestras, seminários, convenções, congressos, que dá mais de 1.000 horas ofertadas para o profissional em treinamento. Para você ter uma ideia, este ano que estamos, já chegamos a 2.800 horas ofertadas. Gosto muito de frisar que esses cursos de treinamentos não são gratuitos no sentido de financiamento. São gratuitos para o profissional registrado em dia, também estudantes e representantes de escritórios de contabilidade que não sejam cursos e palestras de contabilidade, fazerem sem pagar nada. Mas esses cursos e eventos foram pagos por nossa anuidade. Porque em conselho de classe, muitos profissionais dizem que o Conselho X, no nosso caso, o CRC, não presta serviços de acordo com a anuidade que nós pagamos. Pessoal, profissional de contabilidade, a anuidade que nós pagamos, ela serve para proteger a sociedade, fiscalizar o exercício profissional e oferecer cursos e treinamentos, que a gente chama de educação continuada. Então, a tendência é ampliar o número de ofertas de cursos, treinamentos, seminários, fóruns, eventos, congressos, convenções, porque nós temos que prestar esse serviço para o contabilista, para o profissional de contabilidade hoje em dia assim chamado. Então não é nenhum favor, é obrigação institucional e que não foi feita na nossa gestão, foi ampliada na nossa gestão e será ainda mais ampliada, porque eu tenho a grande felicidade, como a nossa profissão é plural, nós temos mais de 20 funções, como o Rio Moura falou, ele é contador, exercendo a função de perito e de magistério e também de auditor. Eu também sou contador, exercendo a função de contador público e professor. Então, eu tenho a felicidade de ser professor da UERJ e da UFRJ, adjunto nas duas. E a grande vantagem é que nós reconhecemos a importância da educação. A importância do profissional, mesmo que formado, volte a estudar pela necessidade da atualização. A contabilidade, como ciência, ela é evolutiva. E como evolutiva, ela muda todos os anos. Novas legislações, novas regras, essência sobre a forma. Então, como a gente vai atualizar esses 55 mil colegas, oferecendo cada vez mais cursos e treinamentos? E detalhe, nós acreditamos que educação continuada é, na verdade, uma forma de fazer a fiscalização preventiva. Então, a fiscalização, entendemos nós, que não é punitiva, ela é preventiva. E como prevenir? A forma ideal de fiscalizar, mostrando como fazer. E como fazer é só com educação continuada. Por isso acreditamos na educação continuada e na sua ampliação. Agora, Valdir, é o seguinte, a relação da contabilidade dos profissionais de contabilidade com a Receita Federal, com o poder público, em particular com a Receita. Há uma reclamação constante sobre a questão das multas pesadas e tal. O que vocês vão, ou pensaram, estudaram de apresentar agora nessa nova gestão sobre esse assunto? Perfeito. Nós temos aí duas questões muito claras em relacionamento aos órgãos públicos. A primeira, a necessidade de nós lutarmos, intensificarmos a luta, inclusive, sobre a prerrogativa profissional do atendimento prioritário. Muitos alegam que atendimento prioritário é privilégio, mas nós não entendemos que atendimento prioritário para os órgãos arrecadadores, prioritários para os profissionais de contabilidade, não é privilégio. Não entendemos assim. Nós entendemos que nós, profissionais de contabilidade, representamos os contribuintes. E, em muitos casos, escritórios de contabilidade, que eu insisto em chamá-los de empresas contábeis, representam 100, 200 clientes de uma vez só.
Então, a demanda que o profissional de contabilidade leva para a junta comercial, para a Receita Federal, para a delegacia da Receita Federal, para a Receita Municipal ou mesmo Receita Estadual, é uma demanda que ele representa 100 contribuintes, 200 contribuintes. Então, é importante demais entender que esse profissional merece um tratamento diferenciado. Um tratamento que nós chamamos de prerrogativa profissional e atendimento prioritário. Repito, não é privilégio. A segunda questão, é importante frisar, sobre as multas abusivas, que você muito bem trouxe. Existe um movimento há anos, capitaneado por uma conselheira, Damares do Amaral, que é atualmente presidente da União dos Profissionais de Escritórios de Contabilidade, Unipec, do Rio de Janeiro, e foi presidente do Sindiconte, Rio de Janeiro, atual conselheira nossa, e também candidata na nossa chapa 1 do CRC Mais Vitórias, em que ela conseguiu, na época, junto com o senador Dornelles, a redução das chamadas multas abusivas. O que é a multa abusiva? Para a sociedade entender. O profissional de contabilidade tem a responsabilidade de cumprir vários ritos e prazos. Chamamos também de obrigações acessórias, além das obrigações fiscais. Essas obrigações acessórias, elas tomam muito tempo do profissional. Chegamos a entender que cerca de 90% do tempo de um profissional de contabilidade, de uma empresa contábil, é tomado só para produzir informações para os governos, sejam eles municipal, estadual e federal. E tem regras e rotinas de prazos para cumprimento. Então, se um documento for digitalizado em atraso, a Receita cobra do profissional cerca de R$5.000 de multa por atraso. Imagina que eu tenha 200 clientes e atrase 20, 10% disso. 20 documentos que eu atrasei por um problema de comunicação com o cliente, site que sai do ar, congestionamento do site no dia final da entrega. 20, 10% dos meus clientes. 20 vezes R$5.000, eu, profissional de contabilidade, que não ganho isso de honorário, 100 mil. Vou gastar R$100.000. Isso é justo? Para um profissional que é trabalhador? O profissional empresário de contabilidade não é empresário do neoliberalismo, não. É um empresário trabalhador. Ele põe a mão na massa. Ele trabalha com seus funcionários. Ele é trabalhador. Só que como ele normalmente ganha no giro, em quantidade, porque os empresários estão sufocados por esse governo perverso na questão de arrecadação tributária, então o empresário não aguenta pagar. Então o contador reduz seu honorário, que é uma outra questão que precisa ser discutida amplamente, imediatamente, e para isso, para sobreviver, ele precisa fazer giro, quantidade de empresas. Só que em razão disso ele precisa contratar auxiliares, assistentes, adjuntos, para que ele desenvolva o trabalho dele no escritório. E aí ele é chamado de empresário contábil. Mas lembre-se, ele é um trabalhador. Porém, tem outros trabalhadores na folha de pagamento dele, que aí as pessoas o intitulam como empresário contábil. Consequentemente, se atrasarmos esses 20, que são o exemplo dos 10% da minha carteira de clientes, 200 clientes, eu tenho que pagar R$100.000 de multa. Qual o profissional de contabilidade que ganha R$100.000 de honorário? Fora os custos de aluguel de sala, de condomínio de prédio, de luz, de água, de telefone, de salário dos seus colaboradores. É impossível. Não tem como um escritório de contabilidade, eu gosto de chamar empresário contábil, resistir a essa multa. Então nós ampliamos o movimento da Damares Amaral, que também faz parte da nossa chapa 1, e conseguimos atualmente o apoio de um deputado federal, nome Celso Pancera, que nos ajudou colocando um projeto de lei. E esse projeto de lei, hoje no Congresso Nacional, ele está solicitando, pleiteando a redução das multas abusivas, passando de 5 mil para 500 ou para escalonado no que foi causada a multa. De certa forma, nós seremos, então, mais responsabilizados, mas por um valor que está razoável no sentido de cobrança, mas, particularmente, eu entendo que não devemos lutar apenas pela redução da multa, que a gente chama de multa abusiva, mas acabar com a multa. Porque nós somos, sim, queira ou não queira, agentes que auxiliam a arrecadação dos governos. Sem receber nada. Sem receber nada. Você já imaginou se os profissionais de contabilidade parassem de trabalhar por um mês? Como que o município iria arrecadar?
como que o Estado ia arrecadar? E por fim, como que a União ia arrecadar? Governantes, agradeçam nossos serviços. Por isso também vamos levar, durante nossa gestão, a possibilidade de pedir aos prefeitos a redução do ISS para serviços contábeis. E já estamos lutando, junto com o relator do Simples Nacional, deputado federal Otávio Leite, para que ele veja a possibilidade de colocarmos os serviços de contabilidade numa carga tributária do Simples Nacional menor possível. Porque não é justo cobrar tão caro para o profissional que ajuda a arrecadação dos entes públicos. Embora não sejamos funcionários deles, é indiscutível que nós somos fundamentais para ajudar a arrecadação municipal, a arrecadação estadual e a arrecadação federal. Isso precisamos lutar. E aí, Rio? Na realidade, o contador é um aliado da arrecadação federal, né? Ele veste a camisa do time do governo, né? E nada recebe. Nada recebe. Recebe multa. Ajuda, recebe multa, perfeitamente. E abusivo. E perfeitamente, abusivo, né? Mas a ideia é que tudo isso venha a melhorar, né? Vamos pensar no dia de amanhã, coisas boas só podem vir. Muito bem. Agora, você falou em 55 mil profissionais da contabilidade no estado do Rio de Janeiro. E como fazer curso com o pessoal em tantos municípios? Então, essa questão dos cursos à distância está incorporado na proposta de vocês? Perfeito, Moisés. É importante demais que a categoria entenda e que a sociedade também compreenda que nós temos a necessidade de levar esses cursos a esse número de contingente maravilhoso, que somos o segundo do Brasil, perdemos apenas para São Paulo. Somos 530 mil profissionais de contabilidade no Brasil, São Paulo tem mais de 100 mil, Rio de Janeiro e Minas, cerca de 55, 56 mil, somos o segundo colocados. Então, embora tenhamos esses 35 cursos a 50 cursos todo mês, presencialmente, na sede do Rio de Janeiro, na 1º de março 33, no Conselho Regional de Contabilidade, e também nas delegacias, que são 19 delegacias espalhadas pelo estado do Rio de Janeiro, nós também carecemos de melhorar a oferta do ensino à distância, chamada Educação à Distância, conhecido pela sigla EAD. Implantamos na atual gestão, no ano passado, o EAD. É oneroso, não é barato, essa modalidade é cara, é um investimento que vale a pena, mas é necessário que a gente amplie. Nós temos cerca de 3 cursos ofertados no EAD, algo em torno de 2.500 pessoas participaram de 3 cursos, e no presencial nós temos cerca de 500 cursos por ano, com cerca de 11 mil participantes. Então, se fizermos uma matemática simples, 500 cursos para 11 mil presencial e 3 cursos para 2.500 participantes, é óbvio que o EAD alcança muito mais do que o presencial. Então, a nossa proposta, inclusive de gestão, é ampliar o que já existe, que é o ensino à distância, no CRC do Rio de Janeiro, de forma a possibilitar mais que 3 cursos e transformar todas as palestras e eventos em EAD. O que nós estamos lutando é para alcançar os colegas que estão fora do Rio de Janeiro, da cidade, ou mesmo aqueles que estão no Rio de Janeiro, mas trabalham diuturnamente e não tem tempo para se deslocar para 1º de março, número 33. Então, o pessoal da Tijuca, Madureira, Campo Grande, Santa Cruz, Barra de Guaratiba, ou do outro lado, nós temos também a Zona Sul. Então, essas pessoas podem não ter tempo para se deslocarem, mas é reconhecido, além dos bairros, as cidades. Os colegas que estão em Itatiaia, Itaperuna, Volta Redonda, Resende, essas pessoas precisam fazer seus cursos. Mas se deslocar para 1º de março, que é a nossa sede, é muito dispendioso. Dispendioso de tempo e dispendioso de recursos. Então o EAD é uma solução que traz a tecnologia como a principal aliada e que nós temos que investir nossos esforços para que isso se torne cada vez mais amplo e mais real para o Conselho. Não deixaremos de ofertar os cursos presenciais, não é isso, Rio? Perfeitamente. Não deixaremos. Mas temos que também destacar parte do orçamento para curso de treinamento, parte da nossa anuidade, para essa modalidade de ensino que já chegou ao CRC e certamente será ampliada. Valdir, e a questão da mobilização nesse debate mais amplo da contabilidade e a sociedade com a participação dos profissionais, as chamadas convenções estaduais? Vocês definem
uma política de convenções de que tipo? Isso. A cada 2 anos, o regional faz uma convenção. Chama-se Convenção do Estado do Rio de Janeiro. Tivemos convenções com 8.000 participantes. Então, em geral, assim, para o pessoal, nosso telespectador, em geral, convenção está relacionado com partidos, né, das convenções e tal. No caso da contabilidade, é um congresso estadual que o nome é convenção. Perfeitíssimo. É Congresso de Atualização Profissional, em que nós trazemos várias palestras, vários eventos para dentro desse congresso e fazemos também feira de negócios dentro desse congresso. Só que como não é nacional, como muito bem você já explicou, é regional, é do Estado, nós então não chamamos de congresso, chamamos de convenção. E essa convenção traz, normalmente em 2 a 3 dias, palestras de pessoas brilhantes, atualização formidável em todas as funções contábeis, incluindo palestras magnas, eventos que a gente traz todos os convencionais, e palestras simultâneas, em que nós temos palestras de funções diferenciadas de contabilidade ao mesmo tempo. E aí o profissional pode se deslocar para as salas onde ele quer assistir a palestra. Pois bem, já fizemos mais de 57 convenções no nosso estado e normalmente era feita em ano eleitoral, quer dizer, este ano. E nós vimos na eleição passada que a porta das convenções e o espaço de negócios em que a convenção tinha acabava se transformando em palco eleitoral de disputa das nossas brilhantes chapas. Inclusive, este ano nós temos 3 chapas. Quero aqui homenagear, eu e Rio, queremos homenagear, porque cada chapa tem 32 colegas. Então, se somos 3 chapas, temos 96. Quero homenagear aos 96 colegas que se colocaram à disposição da categoria para dirigir de forma voluntária, sem recursos. A gente não recebe para ser conselheiro, temos que ter talento, é o popular, vocação 0800, vocação e tempo para representar a categoria, mas este ano temos 96 colegas dispostos a representar. É óbvio, não é hipocrisia. Peço a Deus que nos ilumine para convencer a categoria para a chapa 1 ganhar. Mas aqui rendo as minhas homenagens aos 96 colegas, não apenas os 32 da chapa 1, mas os outros 64 das outras 2 chapas que estão momentaneamente disputando essa eleição conosco, para que a gente reconheça o esforço desses 96 talentos. Mas voltando ao centro da sua pergunta, então como eram anos eleitorais, nossas convenções, nossa atual gestão decidiu encarar essa mudança. É óbvio que a oposição fala que este ano não teve convenção. E a gente explica. Não teve convenção este ano porque é ano eleitoral. E não podemos fazer uma convenção para atualizar a profissão, deixando que ela se torne palco eleitoral. Para você ter uma ideia, a última convenção, há 2 anos, que foi também eleição, nós tivemos faixas impedindo os convencionais a entrarem no prédio. Não é justo. Eu vou lá para me atualizar e vou ter que ficar aturando faixas, galhardete, panfletagem na porta em que eu quero me atualizar. Então, nossa gestão foi ousada. Nós decidimos não fazer a convenção este ano, mas já nos comprometemos a fazer convenções de 2 em 2 anos. Mas em anos que não haverá eleição. Então, ano que vem, teremos nossa convenção, só que não em ano eleitoral. Mas teremos uma convenção brilhante, uma convenção em que todos nós nos uniremos para formar um corpo só para uma convenção forte e sadia, atualizando todos os nossos profissionais que possam abrilhantar a nossa convenção. Então a nossa política agora é convenção fora de ano eleitoral. De 2 em 2 anos, mas convenção fora do ano eleitoral. Eu acho que essa alternativa, inclusive, permite que não saia do foco a convenção. Se a convenção é de aperfeiçoamento e atualização profissional, deve-se continuar assim. Rio, qual a sua experiência com relação à importância dessas convenções? É muito importante. É o momento melhor que possa existir. As pessoas aprendem muito, né? Com esses palestrantes que vêm de outros estados, do Conselho Federal, advogados, desembargadores. Isso aí é um momento de aprendizado. É como se fosse uma universidade, com N cursos apresentando. Isso não pode parar, tem que continuar cada vez mais. Muito bem. Agora, Valdir, o que você poderia dizer de auditoria e governança corporativa? O que isso tem uma coisa a ver com a outra? Como nossa função, nossa profissão é multifuncional,
tenho mais de 20 funções, essa questão da governança em auditoria, eu passo para o especialista em auditoria, que é o meu amigo Rio, que está aqui ao meu lado. Então, deixe que ele responda, porque a gente precisa entender que dentro de uma representatividade, representação classista, a gente não consegue ter todas as respostas. É como os dedos das mãos. Cada dedo tem sua função e o conjunto forma a força da mão. Então, o Rio, que é o nosso representante na função de auditoria, ele tem essa resposta devidamente. O Valdir tem essa facilidade, né, de passar para as pessoas um assunto que a pessoa está aprendendo. Eu estou aprendendo auditoria. Mas mesmo assim, nós somos sempre aprendizes, né? Sempre aprendizes. Mas a auditoria tem mudado muito. Ano passado, pela Lei 6.404, a auditoria era obrigatória pelo artigo 127, se não me engano. E mudou muito. Mudou por quê? Em razão de várias circunstâncias que têm ocorrido aí, não só no Brasil, como também no exterior. Então agora tem a IFRS, que vem mudar todo o trabalho da contabilidade modernamente. E os auditores têm que se aperfeiçoar. E é o momento que o CRC vem ministrando os cursos para aperfeiçoar esses profissionais da contabilidade dos auditores. Mas não só os auditores, também os peritos. Os peritos também têm que ser atualizados. Sempre, sempre, sempre. Ninguém pode viver de cultura passada apenas. É como disse o nosso Valdir ontem, tudo nosso hoje tem um alicerce. Você falou isso ontem na nossa reunião. Tem um alicerce. Então, hoje, o que o nosso Conselho faz, o que faz o Conselho Federal, o que faz a Justiça, tem um alicerce. Esse alicerce foi muito bem feito, porque está dando condições de tudo mudar, tudo ser alterado para melhor. Muito bem. E o que você falaria sobre ensino e criação de um banco de oportunidades? Essa questão de ensino, ela afeta diretamente ao MEC. Mas nós não podemos nos esquivar, como profissionais que somos, de promover cada vez mais nas instituições de ensino superior a necessidade de preparar melhor os futuros profissionais de contabilidade. Então, o Conselho Federal de Contabilidade instituiu o exame de suficiência. Como funciona? Eu, formado em contabilidade, fiz os 4 anos da graduação, não sou contador ainda, parecido com o que faz o direito. Eu sou bacharel em contabilidade. Vou no conselho da categoria, Conselho Nacional de Contabilidade, do meu estado, Rio de Janeiro, e faço a inscrição para o exame de suficiência, que nos advogados é exame da ordem. O exame de suficiência são 50 questões, que o candidato a contador, já bacharel, precisa acertar metade, 25 questões. Acertando, ele agora está habilitado a fazer o registro profissional no Conselho de Contabilidade. Então, ele se forma, faz o exame de suficiência aprovado se acertar metade das questões, metade da prova, e aí tira o registro. A partir de então, ele é contador, ele é colega nosso, e o conselho vai trabalhar para ele e por ele, e pela sociedade. Bom, o que tem acontecido? Baixíssimos índices de aprovação nesses exames. Cerca de 35% nível Brasil de aprovação. Chegamos a ter 17% de aprovação em um determinado exame. O que prova que estamos com falha na formação. Investigando isso, pois estamos na área também acadêmica, então a investigação, a pesquisa, faz parte do incômodo em que o pesquisador vai lá procurar a solução, as hipóteses. Nós fizemos um estudo e verificamos que, infelizmente, as nossas faculdades cometem um erro muito grave. Não são todas, mas são algumas. E não poderia ser nenhuma. Tem faculdade que coloca para dar aula de contabilidade, de matérias de cunho profissional, contábil, colegas que são de outras profissões. O administrador dando aula de contabilidade, o advogado dando aula de contabilidade, o engenheiro dando aula de contabilidade. Então, como que o ensino de qualidade vai se sustentar com pessoas que não são profissionais, ensinando aos futuros profissionais a própria profissão que ele não é? Então, o conselho nesta gestão, como ela não pode intervir na faculdade, porque é um conselho profissional e quem faz isso é o MEC na faculdade, nós tivemos uma solução.
O Conselho tem termos de cooperação técnica, que também é chamado de parceria, em que nós damos a chancela do Conselho aos cursos que venham a nós e procuram a parceria. Isso é um instrumento jurídico chamado termo de cooperação técnica, em que a faculdade normalmente cede o espaço físico para que a gente realize os cursos naquela faculdade para os profissionais e nós então chancelamos também esse convênio com as faculdades. Qual foi a nossa solução? Selo de qualidade. Parecidíssimo com um selo de qualidade, quase uma ISO. Qual foi a nossa solução? Colocamos um edital para que os próximos convênios, o termo certo, termo de cooperação técnica, com qualquer instituição de ensino superior do Estado de Janeiro, o coordenador ou responsável pelo curso precisa atestar em documento assinado que os professores de contabilidade, de matérias contábeis, de perícia contábil e de auditoria são profissionais regulamentados, registrados no Conselho de Contabilidade e em dia com a sua unidade. E mais, não apenas os professores de contabilidade, perícia e auditoria, que devem ser também contadores, mas o coordenador de curso. Porque não é justo quem gerencia um curso tão importante como contabilidade ter um coordenador que não seja contador. Eu tenho ouvido reclamações, Moisés, porque como eu estou vice-presidente de desenvolvimento profissional, eu tenho ouvido alguns colegas falarem: mas Ladeira, você não pode fazer isso por causa do custo de uma coordenação ímpar de contabilidade. Na minha faculdade, o coordenador é administrador e coordena administração e contabilidade. Pessoal, eu sou contador. Eu amo minha profissão. Eu não estou para defender o administrador. Embora eu seja também bacharel em administração, mas fiz questão de nem tirar meu registro, porque eu sou contador. Como contador, eu não posso trabalhar para outro profissional que não seja o contador. Então, é evidente, porque dizem que eu sou corporativista. Isso faz parte da política de valorização. Se não valorizar a contabilidade, quem vai valorizar? É corporativismo mesmo. Eu estou na categoria, eu defendo o contador até o final, defendo o técnico de contabilidade até o final. Então é importante que os colegas que não são da nossa área, como muito bem convidados, Moisés, façam a graduação de contábeis. Isso. Para quem já tem uma graduação, a graduação nossa é mais curta, porque elimina muitas disciplinas. O administrador, por exemplo, faz em 2 anos. Não, e tem um exemplo Faz contabilidade. E tem um exemplo do jornalista, né? Se não se defender, daqui a pouco todo mundo vai poder exercer a atividade. Não pode, né? Então o combate ao leigo, me desculpe, Moisés, eu sei que você há de concordar, me desculpe o público, que não é de contabilidade. Mas o combate ao leigo não acontece apenas nos escritórios que não tem profissional de contabilidade trabalhando. Acontece também na formação, que tem professores que não são contadores dando aula de contabilidade. Mas como é um instituto ligado ao MEC, a gente não pode interferir na faculdade, mas podemos dar a chancela apenas a instituições de ensino superior que atendam às nossas necessidades, que mantenham nos quadros funcionais professores de contabilidade que sejam contadores, coordenador de contabilidade que seja contadores. Então, isso a gente pode, porque a chancela nossa, no termo de cooperação técnica, a gente dá para quem a gente acha que está conosco, perfeito? Não dividindo a nossa profissão, mas somando com ela. É cooperativismo, a gente está cooperando um com o outro, entende? Então, nós estamos caminhando para o encerramento aqui desse papo que está muito bom, que poderia demorar vários programas conversando sobre isso, mas eu queria pelo menos 2 assuntos ainda, quer dizer, da discussão aí das propostas de um plano de trabalho, etc. Tal, sobre ainda os órgãos públicos. Quer dizer, vocês estão defendendo um atendimento preferencial para os profissionais nos órgãos públicos? Seria dentro dessa lógica de que vocês são parceiros, como disse o Rio, e trabalham para o governo de graça? E acrescido, né? Porque nós também representamos uma série de contribuintes. Então, quando eu vou à Receita Federal, eu não estou representando um contribuinte. Eu estou representando os contribuintes todos que são da minha carteira de clientes. Então, ao ser atendido preferencialmente, eu diminuo a procura e a demanda desses órgãos. Então, eu indo, vou já representar 100 clientes, 200 clientes. Você sabia que tem escritório que tem mais de 500 clientes? E detalhe, tem um órgão que fala que para cada cliente tem que pegar uma senha. Isso. Então, imagina, eu que vou representar hoje 10 clientes com a mesma demanda,
Isso onerar demais o trabalho, né? Meu Você Deus! colocar E não é inteligente, pelo amor, é um processo completamente errado, precisa ser revisto pelo órgão fiscalizador, então é necessário que eu entre na fila 10 vezes. Então resolvo um problema de um CNPJ. É o mesmo problema de um outro CNPJ, mas eu não posso falar dos dois. Eu vou ter que voltar na senha, pegar uma senha, esperar na fila, agendamento às vezes de dias, e ir para o mesmo problema, só que por outro CNPJ. Isso não é justo. Isso não é certo. Aí vocês estão sugerindo, estão defendendo que haja uma preferência para os Uma profissionais. preferência. Preferência, Moisés, é importante a sociedade entender. Não é privilégio, é preferência. Então, o profissional de contabilidade, ele representa uma série de contribuintes. Nós queremos essa prerrogativa. A gente fala muito de prerrogativa, mas a prerrogativa começa pela valorização. Então, a gente precisa se valorizar, mostrar àquele atendente da Receita que nós estamos representando 50 clientes, 100 clientes, para que a gente, com essa semente, um dia colha o fruto dessa chamada preferência, que não pode ser confundida com privilégio. Privilégio não precisamos. Nós somos trabalhadores, e trabalhador não precisa de privilégio. Precisamos é de preferência no atendimento. E aí, Rio, você... Ele O que abordou você um acha? ponto muito importante com relação à perícia. No Tribunal de Justiça, os advogados passam, não precisam da identidade. Os peritos têm que se identificar. Não está correto. Porque o perito é o auxiliar da justiça, de acordo com o Código de Processo Civil. Por que essa diferença? Fica na fila para poder se identificar e passar. O advogado vai direto. Então, eu entendo que nós também no Conselho precisamos pensar nisso, naquele aspecto de vincular o Conselho Federal, o CRC, ao Tribunal de Justiça, reivindicar também esse direito, é um direito. Perfeito. E não privilégio. Não é privilégio. Direito. Perfeito. Agora, Valdir Rio, nós estamos caminhando aí para o encerramento e eu queria falar ainda do outro assunto antes de dar a palavra final a vocês, para vocês se colocarem, que é essa questão de facilitar o trabalho do profissional que vem ao centro do Rio de Janeiro, aos diversos órgãos que aqui estão, e que precisam de um suporte, de um tipo de um escritório, de uma coisa de emergência que ele precisa fazer. O que vocês já fazem e o que vocês pensam em melhorar? Na verdade, toda gestão que se propõe a fazer um trabalho para a categoria, ela precisa buscar onde as demandas estão. Não é falha das gestões anteriores, é porque eu costumo dizer que existem 3 fatores que não dá para você fazer todas as demandas, solucionar todas as demandas. Uma questão é o tempo, então nós estamos limitados ao tempo, não dá tempo para fazer tudo o que queremos. Inclusive na entrevista não dá para falar tudo e aqui. tem que falar mais rápido, inclusive. Recursos financeiros, não dá para ter orçamento suficiente para todas as demandas. E, sobretudo, pessoas envolvidas, querendo aquilo que você entende ser o mais correto para a categoria. Então, uma das demandas que a gente entendeu foi que o profissional precisa ser mais acolhido pelo seu conselho. Nós pretendemos, na nova gestão, disponibilizar um ambiente físico em que terá uma secretária, mesas, um computador ou vários computadores, impressoras. Para quê? Para que quando o profissional for ao centro, por exemplo, vamos começar pelo centro e estender as delegacias, são 19 delegacias no estado, o profissional esqueceu de uma guia e tem que imprimir. Onde ele procura? Vai lá no Conselho Regional de Contabilidade, no espaço do profissional de contabilidade, se identifica, entra no site, imprime sua guia, limitada a um tempo que a gente ainda não definiu, talvez 30 minutos para o profissional, 1 hora para o profissional, que seja, para que ele seja, um e-mail que ele precise, para que ele seja prestigiado pelo seu conselho, porque o conselho é dele, o conselho é de todos nós, o conselho não é do conselheiro, menos ainda do presidente do conselho. O conselho é da categoria, dos 55 mil profissionais. Então, vai se transformar numa casa acolhedora. Então, também pode acontecer, Moisés, do profissional ter um mal-estar, precisar dar uma descansada, chegou muito cedo ao centro, veio de outra cidade, pegou o ônibus, o trânsito estava bom, chegou, vai ficar perambulando pelo centro do Rio, correndo risco de ser assaltado? Não. Vai ao seu Conselho Regional de Contabilidade, apresenta a sua identificação profissional e tem acesso à sala do profissional de contabilidade. Mesmo que não seja para imprimir uma guia, para entrar na internet, procurar algum documento, tomar um mas para cafezinho, descansar, uma água, tomar um café, fazer um network, por que não? Fazer um contato, uma conversa, levar um cliente para uma... A gente pretende fazer um contato, né? Box privativos, né? Para que você leve seu cliente, converse com seu cliente. Então, é uma demanda que precisamos atender.
lembrando que o CRC é a casa do contador. Isso. Então, nós estamos encerrando aqui a nossa entrevista e eu queria passar, então, Rio, você para fazer as suas colocações finais. Você pode se dirigir direto ali à Câmara, falar diretamente especificamente o pessoal mais ligado à sua área ou aos contabilistas e profissionais de contabilidade diretamente. Você vai ter 1 minuto e meio e depois eu vou passar aqui para o candidato a presidente, para o representante da Chapa 1, para ter também esse tempo. Primeiro, agradeço essa oportunidade que está sendo nos dada. Agora, eu tenho que fazer um pedido, né, aos colegas, companheiros, contadores, auditores, professores. 21 e 22 de novembro é a nossa eleição. E a chapa é 1. CRC mais Vitórias, chapa 1. Vamos, que a vitória se aproxima. E aí, Valdir, o representante da Chapa 1 e será eleito, na medida que a chapa seja eleita, como o novo presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro. Agradecer aqui a presença de vocês dois e daí franquear para suas palavras finais algum assunto que não tenha sido permitido aqui a gente abordar ou enfatizar alguma coisa. Fica à vontade. Muito obrigado. Obrigado, Moisés. Agradeço muito. A minha palavra central deste final de entrevista é gratidão. Gratidão a Deus pela possibilidade de me dispor a liderar, ser o representante de uma chapa tão maravilhosa que é a chamada Chapa 1 CRC mais Vitórias. Estou no conselho há 16 anos como conselheiro, dos quais 12 como conselheiro suplente, e tive a oportunidade, com a gestão atual da nossa presidente Vitória Maria da Silva, a ser convidado a ser o vice-presidente de desenvolvimento profissional e tenho me dedicado amplamente a esta função. Entendo perfeitamente que a nossa chapa é composta da pluralidade, não é uma chapa de escritórios de contabilidade, apesar de termos 13 candidatos a conselheiros que são representantes de escritórios de contabilidade. Não é uma chapa de professores, apesar de termos 6 professores de contabilidade. Não é uma chapa de peritos, apesar de termos 3 candidatos peritos. Não é uma chapa de auditores, apesar de termos 5 auditores. Não é uma chapa de órgãos públicos, apesar de termos 9 profissionais de órgão público. Não é uma chapa de terceiro setor, apesar de termos 3 do terceiro setor. É uma chapa plural, em que a nossa profissão é representada fielmente. Nós temos todas as funções da nossa chapa. E entendemos que respeitar as diferenças é fundamental. Então, como palavra de ordem, a gratidão a Deus, a gratidão aos meus pares, de confiarem que eu posso aprender a representá-los e, sobretudo, a gratidão a você, Moisés, pela oportunidade de ter nos dado dessa vinculação de conversar numa entrevista que lhe parabenizo, a possibilidade real de mostrar nossas demandas e nossas capacidades de atendimento. Então fica aqui a minha gratidão a você. Muito obrigado. Eu queria agradecer aqui a presença do Ladeira, que é candidato a presidente da Chapa 1 e do Rio, e dizer que essa oportunidade aqui também foi criada com um dos membros da Chapa 1, que é Dr. Marcos Dias, que é o presidente da Organização das Cooperativas. Candidato conosco. Candidato também da Chapa e que também é diretor aqui da TV, que a TV aqui é um espaço de ONGs, de organizações não governamentais, da qual o Marcos Dias faz parte e, portanto, ele foi um dos responsáveis também. Esse agradecimento que você me fez, essa gratidão, a gente também quer, de público, passar para o Marcos Dias, que esteve aqui com a gente em espírito, porque ele foi um dos responsáveis para que a gente pudesse realizar aqui essa entrevista. E agradecer a você que nos tolerou nesse tempo e até a próxima edição do Núcleo Política e Cidadania da TVC Rio, canal 6 da NET. Obrigado.